Eu vou só relembrar o grupo, o seu tema. Então, o professor Paulo vai nos apresentar um projeto integrador com equipes multisseriadas no curso de Engenharia Elétrica da Unifafib. Por favor, professor, tem 15 minutos para a sua apresentação. Bom dia a todos. Desde já eu agradeço muito pelo espaço que nós tivemos aqui na plenária. Agradeço muito pela prestação dos colegas, pela conversa que eu tive com eles ontem. São projetos também de muita qualidade, de bastante envolvimento dos alunos. Agradeço muito a presença de vocês e gostaria de apresentar esse trabalho, o projeto integrador, com equipes multisseriadas no curso de Engenharia Elétrica do Unifafib, no curso no qual eu sou coordenador e professor também. Então, nosso contexto é o da disciplina Práticas Integradoras. Essa disciplina Práticas Integradoras, ela ocupa o espaço que muitos cursos utilizam como projeto integrador, é a mesma ideia. E nós contamos nesse projeto com 90 alunos de períodos diferentes. Eu já vou explicar o porquê desses períodos diferentes, mas nós envolvemos 90 alunos do segundo, quarto e sexto períodos do nosso curso, nesse nosso registro. Então, a nossa inovação implementada foi justamente a aprendizagem baseada em projetos, mas o interesse era justamente de criar um vínculo entre essas turmas, de modo que acontecesse uma transferência de conhecimentos dos alunos das séries mais avançadas para as séries mais iniciais, e também que os alunos das séries iniciais eles pudessem compartilhar informações que, às vezes, os alunos das séries mais avançadas haviam esquecido. Então, essa era a nossa proposta inicial, e eu vou apresentar agora como isso evoluiu. Então, justamente o nosso objetivo era esse, o de entregar o PJBL. Nós queríamos, além da implementação da metodologia, promover a integração entre o nosso corpo discente e usar um modelo empresarial em sala de aula. Como seria esse modelo? Nessa proposta, os alunos eles passaram por um processo seletivo e eles se encaixaram em 3 projetos que nós propusemos através dos professores que atuaram como orientadores ou como tutores. Então, nossa metodologia ela começa com um formulário. Nesse formulário que nós criamos a partir do Google Docs, o aluno ele cadastrava um mini currículo, um currículo resumido, no qual ele escolhia qual era a ênfase no qual ele tinha maior inclinação a participar de um determinado projeto. Ele marcava o projeto de interesse e cadastrava informações como, por exemplo, qual a linguagem de programação que eu conheço, qual o tipo de experiência que eu já adquiri através dos estágios, e assim por diante. Até mesmo para a gente poder mapear esse nosso perfil de aluno. Depois, nós dividimos as equipes, cada professor ele atuou como se fosse uma empresa, ele contratou ou não aquele aluno que havia se interessado pelo seu projeto. Nem todos os alunos que se interessaram pelo projeto X acabaram sendo contratados para aquele docente. E o aluno, desde esse momento, ele teve que lidar com essa frustração. Nem sempre ele vai trabalhar na empresa na qual ele tem maior interesse em atuar. Então, nós lidamos com isso e tivemos que mostrar para o aluno que isso é uma possível realidade. Então, nós depois começamos a etapa de desenvolvimento de projetos. Cada professor ministrou oficinas, workshops dentro da sua área, de acordo com a necessidade de nivelamento dos alunos. Houve, então, um certo nivelamento, já adiantando, dentro desses nichos. E nós depois compartilhamos informações em um evento que nós chamamos de Fórum de Engenharia Elétrica. Um evento que está nascendo no curso, e esse ano nós teremos a nossa 3ª versão. Então, os projetos que nós propusemos foram sistema digital de votação. A ideia era criar um clicker dentro da nossa faculdade. Um outro era robôs móveis orientados por iluminação. E o terceiro na área de domótica, automação residencial. Então, 3 professores, professor Manuel no clicker, professor Vanderlei nos robôs móveis e professor Rogério era o professor que estava à frente da automação residencial. Essas são as disciplinas que nós elencamos como as que mais contribuíram dentro desse processo, aquelas que
passaram por esse processo de integração, não que outras não foram envolvidas, mas essas foram as principais disciplinas que passaram nesse eixo. O nosso material utilizado foi um material que estava disponível no laboratório, cada grupo utilizou um material diferente. Vocês podem perceber que o Arduino Uno ele foi utilizado em todos os projetos, devido à sua versatilidade, devido à facilidade em programação que nós encontramos nesse hardware. Então, nós temos esses materiais como os principais. E agora, fazer uma apresentação rápida dos nossos resultados. Esse foi um projeto que durou 1 ano, né? Ele contou com vários momentos, mas eu vou registrar os momentos ápices de cada um deles. Esse foi o projeto da casa automatizada. Na verdade, não foi uma casa automatizada, foi uma maquete automatizada. Nós construímos ela em acrílico e os alunos participavam das oficinas com o professor, onde eles instrumentaram ela, fizeram a interface entre o Arduino com a Shield Wi-Fi, para que ele pudesse conseguir fazer os controles com o Android. Então, esse foi um dos times. Eu chamava os grupos de times. Então, nós tínhamos os times casa, time robôs, etc. Esse foi os clickers. Também nós utilizamos os teclados, a Shield Wi-Fi para fazer comunicação entre os dispositivos. E então, a ideia era desenvolver os gadgets. Os alunos conseguiram criar esse projeto, mas ainda a interface com o telão da sala ainda era bastante rústica. Isso é algo que precisa ser implementado, precisa ser otimizado, melhor dizendo. E esse aqui é o projeto dos robôs móveis. Os robôs eles seguem a luz, então conforme os alunos acendem a luz do celular, o robô vai se guiando por ela e vai seguindo aquela fonte de estímulo. Então, inclusive esse projeto, ele levou até uma visita técnica na unidade da Hyundai em Piracicaba e foi bastante rico, porque nessa visita técnica, os alunos viram um robô seguidor de trilha que leva peças, né, para o processo, ferramentas, e eles automaticamente linkaram. Poxa, mas eu tenho um robô que faz isso, esse robô ele se parece muito com aquele que nós construímos, e começaram a fazer um link entre o robô que ele viu na prática e o robô que ele estava desenvolvendo em sala. Então, foi bastante rico esse momento, e esse foi o fórum onde nós socializamos as ideias, e onde cada grupo fez uma explanação, 20 minutos, e além das apresentações do projeto integrador, também houve a apresentação de banners de outros projetos menores, que vocês podem ver que estão fixados em volta da sala. Então, foi um evento, uma noite, dedicada só a esse tipo de socialização de ideias, e cada grupo ele pôde apresentar todas as dificuldades, e foi no formato de fórum, porque depois houve debate. Então, alguém que não participava do grupo, ele pode falar, poxa, mas por que você não utilizou tal ideia? Por que vocês não empregaram o Raspberry Pi ao invés de Arduino, e assim por diante? Então, houve esse tipo de debate em sala. Em termos de resultados também, nós tentamos mapear, criar alguns indicadores que nos ajudassem nesse processo de avaliação da metodologia. Então, em termos de uma escala de 1 a 5, entre não gosto e gosto bastante, nós percebemos que uma grande parte dos alunos se sentiram interessados, eles gostaram de trabalhar com esse projeto na forma como ele estava. As aulas de práticas integradoras não eram integradoras antigamente, eram simplesmente práticas de disciplinas que eram feitas de forma aleatória, e essas disciplinas, um professor de física gostaria de fazer uma prática, ele agendava uma prática nos sábados. Então, essa aula é uma aula que acontece sábado, manhã e tarde, são 40 horas de aula. Então, eram práticas aleatórias sem um objetivo em comum. E os alunos eles mostraram uma preferência maior por participar de um projeto que leve em conta o trabalho em grupo e também existe uma integração. Além disso, em termos de motivação, como é que os alunos se sentiram motivados? Eles, no início do projeto, eles se sentiram em torno de 62%, 63% motivados ou muito motivados. E é interessante que eles permaneceram motivados ao longo do projeto. E olha só, ali, aqueles 4 alunos que não estavam nem um pouco motivados a trabalhar com essa metodologia, olha, eles desapareceram. Não que eles sumiram, mas eles passaram para os próximos nichos. Quer dizer, nós aumentamos os gráficos à frente e eles deixaram de estar totalmente desmotivados e passaram a criar algum grau de motivação. Então, nós conseguimos atrair a atenção do nosso corpo discente. Além disso,
aqui, em termos de conhecimento adquirido com os colegas de curso. Então, os alunos das séries iniciais, eles consideram que aprenderam ou não com as séries mais avançadas. Então, uma grande parte do curso admite que aprendeu-se com as séries mais avançadas. Agora, o contrário já não aconteceu com tanta força. Até há uma avaliação tanto positiva em relação a isso. Quer dizer que o aluno das séries mais avançadas, ele aprendeu com os demais, do segundo, do terceiro ano, mas ele já não aprendeu tanto quanto os mais novos com os mais velhos. Então, houve sim uma aprendizagem, mas não foi tão forte das séries iniciais para as mais avançadas do que o contrário. Então, os alunos do terceiro e quarto ano ensinaram mais os alunos do segundo ano do que o inverso. Então, esse foi um indicador que nós percebemos. Essa escala aqui está invertida, mas você prefere trabalhar nesse modelo ou no sistema anterior? Então, nós percebemos que grande parte dos alunos preferem trabalhar no modelo atual, que é o PJBL. Então, é um método que nós... isso nos motivou a permanecer utilizando a metodologia já em 2017. E a discussão que nós tivemos foi justamente a seguinte: vamos manter a metodologia, mas percebemos que é necessário, dentro de cada orientação de cada docente, ele precisava gerenciar um grupo bem grande de alunos. Era como se fossem 30 e poucos orientados de C ali. Então, era necessário gerenciar um número muito grande de alunos e com conhecimentos e necessidades distintas. Alguns em nivelamento, outros em termos de pesquisa. Então, havia uma diversidade de conhecimentos que o professor deveria gerenciar. Além disso, foi já como citado as orientações simultâneas e a questão também de conflitos, egos dentro de cada grupo, né? Nosso aluno ele sempre trabalhou de forma individualizada, avaliações individualizadas, trabalhos pouca presença de projetos assim desse nível nos anos do ensino fundamental e médio. Ele não vem preparado para trabalhar com esse tipo de metodologia. Então, é necessário que o aluno ele desenvolva habilidades como trabalho em grupo, e comunicação oral, escrita e etc. E até mesmo esse gerenciamento essa questão de inteligência emocional. É algo que o aluno ele precisa avançar. Então, a nossa conclusão justamente foi de que houve integração, os alunos se mantiveram motivados com a adoção dessa metodologia, houve a transferência de informações entre pares e também essas aulas acabaram se tornando mais dinâmicas. Em relação aos nossos próximos passos, nós temos que melhorar atribuições dentro do grupo. Então, os grupos eles tinham diversos subgrupos que cada subgrupo, por exemplo, montava um robozinho móvel. Porém, cada subgrupo nós não mapeamos aluno por aluno, nós mensuramos como resultado da equipe, né, como um trabalho em grupo. Mas quais são as atribuições dentro de cada equipe? O que cada aluno fez? O que cada aluno contribuiu? Então, nós precisamos agora conseguir mapear melhor esse tipo de desempenho do aluno, o que ele se propõe a fazer no projeto, o que ele de fato cumpre. Então, ele precisa ter metas, não mais em conjunto, mas metas individuais. Melhorar os mecanismos de avaliação, como eu já disse. Nós pensamos em utilizar descritores, e desses descritores, por exemplo, o professor ele mapear ali o aluno tal dentro de uma planilha, ele apresentou um comportamento de liderança, então apresentar um descritor liderança para aquele aluno. E através desses descritores conseguir mapear comportamentos. Ele sabe trabalhar bem em grupo, esse tem liderança, esse consegue gerenciar bem o tempo. Então, existe uma organização. Então, mapear o desempenho de cada aluno através de descritores e também usar uma avaliação do estilo 360. Uma avaliação 360 onde nós avaliamos desde do professor até os grupos, os subgrupos, até aquele aluno, aquela célula individual que seria o aluno. Então, a nossa ideia é fazer percorrer todo o nosso trabalho, do professor ao aluno, aluno-professor, como avaliação 360. Hoje nós já utilizamos ela em algumas disciplinas ao longo da grade e tem se mostrado bastante efetiva. E os alunos têm contribuído com essa metodologia de uma forma bastante madura. Então tem funcionado. Isso já seria um tema para um outro trabalho, mas é uma metodologia que eu espero adotar a partir de agora. E manter a motivação dos alunos, como nós já havíamos comentado. Só mais um item, dentro das nossas atribuições, como nós coordenamos a questão da divergência entre conhecimentos em cada equipe. Pensamos, dentro de uma empresa, existe um organograma.
Então, um dos projetos hoje, aquele projeto da casa automatizada, ele evoluiu hoje para uma montagem de painéis elétricos. Montagens industriais é o nosso tema atual, que substituiu casa automatizada. Os outros dois permanecem. E nesse tema da montagem industrial, nós criamos o professor como gerente industrial. Nós tivemos a redistribuição dos alunos. Um aluno é o gerente, o nosso encarregado. Existem 3 alunos encarregados, cada um encarregado de uma área. Esse aluno encarregado tem seus líderes e os líderes têm seu corpo operário. Então, da mesma forma que o trabalhador não vai poder tirar dúvida toda hora com o gerente industrial, ele também não vai toda hora tirar dúvida com o professor. Ele vai discutir com os pares, as dúvidas vão passar para o próximo nicho, no próximo nicho passa para o seguinte, a dúvida chega no professor, o professor então nivela a turma. Então, a partir de agora, eles têm agora uma hierarquia a seguir. Então, esperamos que com isso ele se prepare mais para o mercado de trabalho e também acabe conseguindo ter uma integração maior entre os alunos, de modo que o professor ele consegue mapear mais os comportamentos e habilidades do que simplesmente ficar tirando dúvidas o tempo todo na sala de um lado para o outro. Então, essa já é uma evolução do nosso método. Então, com isso eu encerro a apresentação e eu agradeço muito a presença de vocês e a atenção despendida. Muito obrigado, pessoal, agradeço.